Gente, eu descobri que o medo é a pior coisa. Colocando medo numa coisa que é só viver. Aconteceu o famoso espetáculo Don Quixote, que eu estava tão ansiosa, que eu compartilhei com vocês que eu estava me sentindo a coisa mais terrível nesse planeta para dançar, o famoso cupido. E nesse vídeo eu quero falar com você que tem dificuldade, que muitas vezes desacredita em você mesmo, que muitas vezes tem medo de dançar, de fazer aula ou de tomar qualquer decisão na sua vida. Gente, eu descobri que o medo é a pior coisa. Porque às vezes a gente fica colocando medo numa coisa que é só viver, é só deixar acontecer, é só deixar rolar. Eu tava numa ansiedade, num medo, porque, primeiro, a coreografia é muito rápida, a coreografia é muito detalhada, e por mais simples que pareça, o balé não tem nada de simples, o balé não tem nada de fácil. Todos os detalhes importam, a forma que você olha, a forma que você coloca, a forma que você se expressa. E eu confesso que eu estava muito preocupada em fazer rápido, em fazer velocidade, em ser muito dinâmica, porque a coreografia pede isso e eu também estava sendo cobrada nisso. E eu esqueci de que eu precisava ser o cupido, ser o amor, né? O amor dentro da história do Don Quixote. E isso me fez aprender algumas coisas. Primeiro que a ansiedade não te ajuda a fazer nada melhor só porque você tá ansiosa, só porque você tá ali colocando várias expectativas, não significa que você vai fazer bem. Pelo contrário, pode até te atrapalhar. E eu tava ficando muito ansiosa e sabe quando aquilo mais te atrapalha, os ensaios eram pesados, eu nunca gostava de nada do que eu estava fazendo, eu nunca aproveitava. E chegou na semana, sabe o que eu fiz? Eu falei, quer saber, tô nem aí. Primeiro que antes disso, eu comecei a sentir várias dores na minha panturrilha. Comecei a fazer choquinho, algumas pessoas viram, né? O elétrico pra eu cuidar dessa panturrilha. E do nada eu senti essas dores. Eu acredito que é porque eu não sou uma pessoa rápida. Então, fazer esse trabalho rápido, ele trabalhou outros músculos e esses outros músculos ficaram fadigados. E aí, portanto, eu fiquei com essa dor na panturrilha, porque eu realmente não sou de sentir muitas dores. Inclusive, eu corro bastante, eu faço bastante exercício e nada me deu essa dor como eu acho que foi essa coreografia que me trouxe. Ou o excesso de várias coisas juntos, enfim, né? Porque além disso eu faço várias coisas juntas, pode ter sido isso. Mas nos ensaios eu tava muito com a cabeça de tipo, faz o seu melhor, e mesmo assim eu ia fazer o meu melhor e não gostava de nada, achava ruim, achava rápido, achava chato. E finalmente passou esse primeiro espetáculo. E uma das coisas que eu mais gostei foi de estar ali no palco, sinceramente. Acho que nem quando eu dancei Sleep Beauty, que foi a Bela Adormecida, eu me senti assim. Dessa vez eu me senti mais confortável, mais aproveitando. É claro que eu tenho muitas coisas que eu quero melhorar, eu tenho muitas coisas que eu quero aprender a desenvolver, usar mais corpo, esticar mais os pés, dançar melhor, mas foi a primeira vez que eu gostei assim de performar, de dançar, e eu sinceramente sou uma pessoa muito crítica, e essa autocrítica ela acaba sendo um pouco extrema, não vou mentir, mas sem autocrítica também a gente não aprende, a gente não evolui. Então eu gosto de ser autocrítica porque eu não quero dançar qualquer coisa, eu não quero fazer de qualquer forma, e eu ainda tenho muito para melhorar dentro desse papel. Não é um papel que é pra mim, não é mesmo um papel que é pra mim, eu tenho que tirar isso da minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu aceito isso, porque não é um papel fácil, como as pessoas acham, é muito detalhe, quem faz bem... Eu vou deixar um vídeo aqui da menina do Royal Ballet fazendo esse papel de cupido, é simplesmente incrível. Ela faz o pas de bourrée incrível, ela faz o corpo incrível, ela faz a música incrível, e eu tenho muito que melhorar. Os meus últimos saltos são terríveis, eu não consigo fazer o pas courroux tão rápido,
o corpo ainda não é coordenado, eu não consigo fazer coordenação tão bem. O início, legal, porque eu tenho atitude bom, então isso já me ajuda. Até a metade da coreografia, ok. As piruetas foram até boas, eu gostei, mas agora a parte do final eu não gosto mesmo. E aí também tem uma parte do sonho, né, que eu faço, que é tudo muito rápido. E eu percebo que eu tenho que pensar um pouquinho mais nas minhas caminhadas, em como que eu estico o pé. Eu também tô usando uma ponta velha e eu não quero trocar essa ponta velha, porque pelo papel ser muito rápido, a melhor coisa é uma ponta mais macia. Só que essa ponta já tá assim, né, pedindo arrego, só que eu vou ter que continuar com ela, porque se eu for usar uma dura, aí eu vou sofrer mais ainda, e eu vou chorar mais ainda, e eu vou ficar mais triste ainda. Então eu vou continuar com essa ponta velha. E também, essas últimas partes eu preciso treinar essa agilidade em pensar mais, porque o balé, ele é todo detalhado, todo minucioso, todo passinho por passinho, cada detalhe importa, cada step, cada passo, ele importa. E por que eu tô falando isso aqui, né? Porque primeiro eu quero compartilhar com vocês essa parte minha, de minhas dificuldades também, todo mundo tem dificuldade, e lembrar que é importante a gente ter essa autocrítica, mas não deixar com que a autocrítica te pare e te deixe de fazer as coisas. Eu já disse isso algumas vezes aqui no meu canal do YouTube e eu falo de novo. A autocrítica, ela deve ser um impulsionador, ela deve nos tirar da nossa zona de conforto, mas ela nunca deve nos parar a ponto de fazer com que a gente desista, a ponto de fazer com que a gente não goste mais. Na verdade, essa autocrítica, eu percebo que toda vez que eu me sinto assim, eu começo a querer brigar mais comigo mesma, mas não no sentido ruim, mas no sentido bom de provar que eu posso, que é só tentar mais uma vez, que é só repetir mais uma vez. Eu até fiz esse podcast falando deixe de ser amadora e, aliás, ouçam os meus podcasts além da técnica. É muito bom, muito importante pra você, porque além da técnica uma bailarina é, e eu já fiz 3 e são podcasts rapidinhos, de 5 minutinhos, 6 minutinhos, com algumas dicas do dia. E é importante a gente ter essa autocrítica que se avalia e aí vai buscar algo para melhorar. Não é se autocriticar e não saber o que melhorar e desistir de tudo. Não, você precisa se autocriticar, mas aí você vai, uma autocrítica positiva e vem de você mesmo, tá? Não vem do externo, não, porque muitas pessoas vão te olhar e falar, ai, e o que acontece comigo? Você é muito lenta, ai, você é muito devagar, ai, você é muito isso, mas eu sempre fecho minha cara e penso, ok, eu sou, e como eu vou trabalhar isso, e como eu vou melhorar isso. Ninguém manda na sua vida, ninguém interfere na sua vida, só você. E fazer bem não significa você ser a melhor. Fazer bem significa que você tentou o seu máximo, aquilo que você mais pode de melhor, e extraiu de si mesmo aquilo que você mais pode. E isso não tem ninguém que vença, não tem dom nenhum que vença, não tem nada que seja melhor do que isso. Quando você tem a certeza que você deu o seu melhor. E aí, é claro, cada dia mais você vai ter que dar o seu melhor. Eu já sei o que eu tenho que trabalhar, vou trabalhar isso, vou tentar buscar mais disso para mim, usar mais corpo, que sempre foi uma das minhas maiores dificuldades, usar mais a minha agilidade, usar mais a minha técnica a favor de mim e não contra mim. E para isso você precisa ter sabedoria, né? Ter sabedoria do que você tá fazendo. E se você é uma bailarina que se sente perdida, que às vezes não confia em si mesmo, calma, respira, pega um caderno, pega alguma coisa que você goste e comece a anotar o que você precisa melhorar e vai atrás disso. A melhor forma é você fazendo uma rotina de treinos, uma rotina de metas, por exemplo. Não vai para aula de balé só por ir. Põe uma meta, hoje eu quero focar mais no meu plié, eu quero focar mais nos meus braços, faça as combinações com o máximo de qualidade possível, porque quando você faz a combinação com o máximo de qualidade possível, tentando pensar em cada detalhe, pensando em cada movimento, pensando em cada abertura, você traz para o seu corpo mais percepção corporal e você desenvolve também mais
técnica, e essa técnica ela fica no seu corpo. E ficando no seu corpo, quando você for dançar, você não vai ficar precisando pensar só na técnica, só em executar. Você vai poder dançar, vai poder se expressar, vai poder relaxar e sentir o que você precisa sentir. E isso é muito importante para uma bailarina, porque senão você vai estar sempre lá com medo, e nunca vai fazer o seu melhor. Porque o medo e a falta de técnica, ela acaba nos parando ali na hora de fazer o movimento. Então, se você tem técnica, aí você só vai trabalhar no medo. Então, por isso que é importante você ter uma rotina alinhada, ter treinos, trabalhar a sua flexibilidade, a sua força, o seu balé, e sempre pensando em cada vez mais e mais, melhor e melhor. E se você não tem esse lugar, lembra, eu tenho a comunidade da Clary que pode ser o lugar ideal para te ajudar. E se você também se sente perdida, eu tenho hoje um projeto de mentoria individual, onde eu ajudo bailarinas, principalmente bailarinas que querem se tornar profissionais, mães de bailarinas que querem guiar as suas filhas para se tornarem profissionais, a montar uma rotina de treinos. E caso quem você não quer ser profissional, eu também tenho a mentoria individual para quem quer tonear o corpo, tonificar o corpo, ganhar flexibilidade, ter uma rotina mais alinhada. Eu ajudo você criando essa rotina individualizada para você. Se você ficou interessado nisso, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Um PS à parte, mas eu só quis compartilhar com vocês que finalmente passou o primeiro espetáculo e eu estou muito relaxada. Assim, a gente tem mais 2 espetáculos, ainda tem um outro espetáculo que eu sinceramente não tô muito afim de dançar, mas é o meu trabalho. E também nós temos Sleep Beauty para vir de novo, e eu acredito que Nutcracker, que é o quebra-nozes, mas eu ainda não sei como que vai ser. Fiquem aí por aí ligados no meu canal do YouTube para vocês saberem mais como que tá acontecendo. Deixe o seu like e me deixe saber se você gosta de vídeos assim, abrindo mais o meu coração para vocês. Vou deixar um pouquinho também de como que foi essa performance de Cupido. E é isso, se quiser ser minha aluna já sabe, link na descrição. Não se esqueça, deixa o seu like, né, gente? Porque o YouTube ele fala assim, eu só vou dar o like, só vou mostrar esse vídeo pra quem deixar o like. É isso. Beijo. Finalmente.